Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, né? Antes de falar sobre o Fluminense, estava vendo o jogo do Brasil ontem, né? O jogador que jogou um pouquinho melhor se machucou logo no início do jogo, que é o Wesley, né? Que lateral direito, que foi do Flamengo e tá lá fora, né? Ele se contundiu, uma lesão muscular, vai passar por exame, eu acho que é hoje, para saber se ele tem condições de continuar ou se vai ser cortado da lista dos jogadores, né, que vão continuar para ir à Copa. É um golpe duro, né, um menino novo, né, e que já estava vivendo um sonho da Copa do Mundo. Deus queira que não seja nada demais, que ele continue e possa participar da Copa do Mundo, que é um bom jogador, joga bem, tem velocidade, jogou lá fora e tal. Agora, alguns jogadores a seleção, eu não gostei do jogo da seleção, né? Jogou muito mal. Esse Marquinhos, que enche muita bola dele, esse zagueiro, deu um gol pro, pro Egito, um gol bobo. O primeiro gol do Brasil foi uma bola que o Egito também deu pro Brasil, né? Aí o Marquinhos resolveu contribuir, retribuir e dar o gol também pro Egito. O jogo foi feio, eu não gostei. Esse Thiago, né, que veio, não gostei dele. Perdeu uns 2 ou 3 gols feitos. Só de dar um toquinho, jogador de seleção não conseguiu fazer um gol desse. Eu tenho uma certa bronca do Pedro, quando ele saiu do Fluminense, o que ele falou, algumas besteiras, né? Mas eu acho que no momento centroavante para a seleção brasileira tinha que ser o Pedro. Ele merecia ser convocado. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que ele merecia estar lá na Copa do Mundo. Eu sou assim, eu não gosto de certos jogadores, às vezes, que são convocados por causa de ser de um time ou de outro, por ser assim assado, mas desde que estão lá eu torço, porque eu, acima de tudo, sou brasileiro. Então eu torço, apesar de achar que a seleção brasileira não é convocada nem escalada pelo treinador, e sim por empresários e pela imprensa também. Mas eu, estando lá, eu tenho que torcer a favor, né? Sou tricolor, tenho que torcer a favor. Então, eu não gostei da seleção. Espero que o Ancelotti consiga melhorar essa equipe até o primeiro jogo da Copa do Mundo. É um time que me lembra um pouco o Fluminense, né? Ele vai para o ataque e tal, mas dá muito mole na defesa. Os adversários, todo jogo tem que fazer gol na seleção brasileira. Impressionante, cara. Me lembra muito o Fluminense. Mas vamos ver se o Ancelotti consegue corrigir isso, porque senão não vai longe na Copa do Mundo, não. Se continuar jogando do jeito que tá, não vai longe, não. Agora vamos falar o mais importante, que é o nosso Fluminense, né? Tava vendo o Rodrigo Dias agora, do Ligado no Flu, o Cano, o Ganso e o Davi Terãs, né? Embora o Davi Terãs quase ninguém lembre mais dele, termina o contrato agora no final do ano. Se eles não forem vendidos ou trocados por nenhum jogador ou para nenhum clube, eles no final do ano vão sair de graça. E no meio do ano agora eles podem assinar um pré-contrato e também sair de graça, né? O Davi Terãs, que veio para o Fluminense em 2024, custou 14 milhões de reais ao Fluminense e não deu retorno, né? Foi emprestado para aqui, foi emprestado para ali, para lá para fora, voltou. Acho que foi o Peñarol, né, que ele foi emprestado, depois voltou e não rendeu mais nada. Ele jogou bem, na minha opinião, na época que ele jogava pelo Atlético Paranaense. Depois, nunca mais vi jogar bola. A situação do Nino, cara, o Fluminense ofereceu, segundo, né, a jornada KTO, o Fluminense ofereceu 10 milhões de euros ao Zenit, né? E o Zenit respondeu com uma contraproposta. Pediu 17 milhões de euros ao Fluminense e para pagar de uma maneira com um prazo menor e uma garantia
de um valor maior na primeira parcela. O Fluminense estuda, né? Planeja oferecer 13 milhões de euros. Eu já acho muita coisa, sinceramente. Gosto muito do Nino, mas estou achando esse valor muito alto para o zagueiro. Isso aí dá para... Apesar que o Fluminense pagou isso no, no, no Castilho, né? Não sei como é que vai pagar realmente, mas ofereceu, pagou no Castilho e está planejando fazer isso para trazer o Nino. O Nino, eu acho que o valor é muito alto, mas é um jogador que se chegar aqui, eu sei que vai dar retorno. E com um prazo menor, né, uma garantia maior, assim, um valor maior para pagar da primeira vez e um prazo menor de pagamento. Não sei se eu acho que é até o final do ano que vem, um negócio desse assim. Eu acho que seria uma boa, né, se o Fluminense trouxesse. Só acho o valor muito caro. E o Fluminense, além do Nino, se conseguir trazer o Nino, espero que consiga, apesar de achar o valor caro, o Fluminense tem que arrumar mais jogadores, né? Eu continuo batendo na tecla que o Fluminense precisa, vocês sabem que eu falo isso desde o ano passado, que o Fluminense precisa de um goleiro bom, muito bom, para ficar ali na reserva do Fábio, e para ano que vem já ir dividindo mais o gol com o Fábio. Por quê? Porque o Fábio não tem reserva à altura no Fluminense. O Vitor Eudes e o Pitaluga, me desculpem, gosto deles, mas não chegam nem aos pés do Fábio. E se o Fábio tiver uma contusão, precisar ficar o tempo afastado, ou levar um terceiro cartão amarelo na véspera de um jogo importante do Fluminense, como uma Libertadores, ou até um Brasileiro, ou uma Copa do Brasil, ele não tem, no Fluminense não vai ter o goleiro à altura para agarrar no lugar do Fábio. E todo mundo sabe que um grande time começa por um grande goleiro, né? E como o Fábio tem salvo a gente em várias ocasiões aí, né? Várias partidas. Então eu acho que o Fluminense, pensando nos reforços agora para o meio do ano, deveria pensar em trazer um grande goleiro que traga mais confiança. Se o Fábio tiver algum problema, qualquer jogador pode acontecer uma contusão, ou levar o terceiro cartão amarelo. Então a gente não pode ficar refém do Fábio a vida toda, se acontecer alguma coisa com ele, não ter ninguém à altura para agarrar no lugar dele durante o período que ele estiver afastado, ou por um jogo, ou por 2, ou por 3, ou por uma semana. Eu acho que tem que ter um goleiro à altura, né? Todo grande time tem 2 grandes goleiros, pelo menos. Então, e o Fluminense só tem um. Eu acho que o Fluminense precisa, com urgência, de um grande goleiro. Tem que trazer agora no meio do ano, junto com as outras contratações. Matheus Montenegro e Mário Bittencourt, acordem. Tragam um grande goleiro para a reserva do Fábio, que a gente precisa. A gente está muito refém do Fábio. Se acontece alguma coisa com ele, estamos roubados, estamos perdidos, né? Mas agora aí precisa de um grande goleiro, precisa de 2 zagueiros, né? Se puder vir o Nino, tudo bem. Se não puder, tem que trazer 2. Mas se o Nino puder vir, tem que trazer mais um para jogar, para trazer mais confiança também, que a zaga é um ponto importante de qualquer time. Apesar que a culpa nos gols não é só dos zagueiros, eu bato sempre aqui na tecla também, porque o time ataca. Se o time perde a bola, no contra-ataque tem que ter a marcação ali. O que acontece? Quando o time adversário vem, o meio-campo tem que estar postado ali para tomar a bola. Se ele não tomar a bola, faz a falta. Porque se o jogador do time adversário passar por ele, ou vai chutar direto pro gol com facilidade, ou entrar na área, ou chutar direto com facilidade, tendo a chance de fazer o gol, ou tocar pro lateral, de um lado ou de outro, porque aí se esse lateral do time adversário vier, conseguir pegar a bola
e conseguir cruzar, que aí os laterais fluminenses têm que ser bons marcadores também, para impedir também desses laterais, atacantes do time adversário, conseguir cruzar na área. Então tem que fazer a falta nas laterais e não deixar eles cruzarem. Se eles conseguirem cruzar, fica difícil. Por quê? Porque o zagueiro está parado na área, certo? Cada um marcando um. Se vem um atacante ou um jogador do time adversário, qualquer jogador do time adversário na corrida para a área, o que acontece? Ele pode ser bem mais baixo que o zagueiro do Fluminense, mas ele vem na corrida, ele pega impulso. Ele pegando impulso, ele vai pular muito mais do que o jogador zagueiro, por mais alto que seja, que está parado, não tem tanto impulso assim. O que vem no embalo, a tendência é ele conseguir pular mais alto do que o que está parado pulando. Então, o certo é marcar desde o ataque ao meio de campo e os laterais. Os que têm menos culpa nos gols são os zagueiros do nosso time, porque eles ficam vendidos. É lógico que eles têm que ter um posicionamento correto, né? Pelo menos isso para poder tentar tirar. Mas se o cara vem no embalo, ele leva vantagem. Agora tem que estar posicionado bem para pelo menos tentar, né? Agora, porque se tiver posicionado errado, fica mais fácil ainda para o jogador atacante do time adversário. Então a marcação começa no ataque. Todo grande time, a melhor marcação é no ataque. Porque não adianta marcar só atrás. Tem que marcar desde o ataque para impedir que o time adversário chegue com essa facilidade. Veja ontem a seleção brasileira, o gol que sofreu, a bola toda do Brasil, o Marquinhos tocou para o goleiro, tocou errado, fraco. Ali é um erro que às vezes o Fred comete, o James comete, o Samuel Xavier às vezes comete, o René às vezes comete, o Arana também comete. Às vezes eu já vi, eu amo o Martinelli, eu acho um grande jogador, mas já cometeu erro também assim, deu uma bola fraca, perdeu uma bola fácil. Então tem que ficar alerta, se posicionar bem e impedir que o ataque adversário chegue com facilidade na área ou tocando para as laterais. Se ele conseguir vir atacando, ver que não tem condições de parar, faz falta. Não tem que, não vou fazer falta, tem que fazer falta, porque senão é mais fácil tomar o gol. Agora, entre o gol e ser expulso, é uma situação difícil. Às vezes eu prefiro tomar o gol do que ser expulso, que se você fizer a falta para ser expulso, você é expulso, o time vai ficar com um a menos. Você ainda mesmo assim corre o risco de tomar o gol. E tomando ou não o gol, teu time vai sofrer muito mais com um a menos. É uma situação difícil. Tem que tentar parar antes de chegar perto da área. E os laterais, a mesma coisa. Tem que marcar antes do jogador, time adversário, cruzar. Isso aí é treinamento. Cabe ao Zubeldia treinar. E os jogadores que estão lá no Fluminense são cascudos. Sabe que não é para dar esse mole assim. Já tem que começar desde lá de cima marcando. Como o Canóbio às vezes faz, né? O Canóbio, todo mundo reclama que ele quase não faz gol, mas ele marca bem. Os outros times os outros jogadores do time têm que fazer isso também. Aí agora, então vamos lá, um goleiro, um cincão, né? Que o Fluminense precisa, mas que seja bom de bola, né? Aquele cincão que fica só destruindo, não, tem que saber jogar. Como um Gregory, né? Que jogou no Botafogo. Tem que ter o Marlon Freitas, né? Que também jogou no Botafogo e foi da base do Fluminense. Começou na base do Fluminense, o Marlon Freitas. Tem que ter 2 grandes zagueiros, um Nino e mais um, ou outro jogador, se o Nino não puder vir, que seja bom, e mais um bom também. Aí dá para trazer 2 bons, que o dinheiro que estão querendo gastar no Nino, se não conseguir trazer o Nino, dá para trazer dois zagueiros bons e até mais um jogador de meio, que é um valor bem alto. Então precisa um goleiro, 2 zagueiros, um cincão que seja bom, um meia, que assim como esse Arthur do Grêmio, se o Fluminense puder trazer, é excelente jogador, seria muito bom para o Fluminense.
E de repente se perder, porque estão querendo levar o John Kennedy também, estão querendo levar todo mundo, né? Canóbio, John Kennedy, Martinelli, Bernal, daqui a pouco não sobra ninguém no Fluminense. Então, o Fluminense tem que ver quem pode vender ou não. O Martinelli não pode vender, tem que deixar o Martinelli aí. Fábio, Martinelli, Lúcia Costa, o John Kennedy eu também não gostaria que vendesse. Se vender, tem que trazer um igual ou melhor, mas eu preferia que não vendesse. E eu também gostaria que o Canóbio não saísse, mas pelo menos o Fábio, o Martinelli e o Lúcia Costa tem que continuar. Esses três pelo menos tem que continuar e trazer, se possível for, o Nino e mais um, né? Vamos ver, eu do jeito que o Fluminense está querendo oferecer esse valor aí pelo Nino, eu acho que isso aí já tem coisa da SAF, né? Do presidente do banco, que vai ser um dos donos da SAF. O André Esteves. Eu acho que isso aí já é o dinheiro que o Fluminense deve pegar com ele. O Fluminense não tem como, está precisando de 200 milhões, como é que vai conseguir dar 13 milhões de euros no Nino? Acho difícil. Então eu acho que já tem alguma coisa a ver com a SAF. E eu acho que a tendência do Fluminense vai ser aprovar a SAF mesmo. Querendo ou não, é a solução. Agora, porque a gente tem, é diferente de Botafogo, de Vasco e de outros clubes mais, porque os componentes dessa SAF, né, os integrantes da SAF, são todos torcedores e empresários bem-sucedidos, né, aqui no Brasil principalmente. São empresários que não iam querer sujar o nome por causa do Fluminense. Ah, vou endividar o Fluminense para o Fluminense. Os caras não vão querer fazer isso para sujar o nome deles também, cara. Não é só o Fluminense, eles são do Brasil. É diferente do John Textor, que é lá de fora, para aqui no Brasil, para ele tanto faz. Mas o André Esteves e os outros são do Brasil, eles têm um nome a zelar, não vão querer sujar o nome deles, porque para dar um golpe no Fluminense, para deixar o Fluminense mais endividado. Não, são empresários brasileiros, torcedores do Fluminense, e que não querem problema com o nome deles. Então eu acho que essa SAF tem tudo para dar certo. É ruim o Fluminense virar SAF, perde aquele do Fluminense Futebol Clube. Mas é a tendência, cara. Lá fora você vai ver quase todos os times lá já são SAF. Aqui está começando, né? Tirando um ou outro, né? Flamengo, Palmeiras. O Palmeiras é como se fosse SAF, né? Porque a Leila Diniz da Crefisa que investe lá, que o Palmeiras por ele mesmo não tem como. O Flamengo, que tem muito dinheiro, mas que, teoricamente, entre aspas, tem a SAF da Rede Globo também, né? Que a Rede Globo ajuda muito o Flamengo. Você vê a arbitragem, CBF, tudo isso. Eu estou falando, não estou afirmando, mas normalmente é assim, né? Você vê, pô, quando tem jogo, os caras botam alto-falante na torcida do Flamengo para mostrar que eles gritam mais do que a outra e não põem alto-falante, microfone na torcida adversária. Acontece sempre isso. Então aí o Fluminense, infelizmente, tem que virar SAF para poder crescer também e quitar as dívidas, né? O Flamengo e o Palmeiras, se for ver, tem uma dívida enorme também, só que eles têm como arrumar dinheiro. E o Fluminense, por enquanto, não tem. Então o Fluminense tem que virar SAF, infelizmente, mas tem que virar. E a tendência é virar. E a gente tem que parar de pensar, de reclamar, porque esses empresários, na minha opinião, eu posso estar errado, mas na minha opinião, eles são tricolores ilustres, que é lógico que quase ninguém tem lucro, né, quando participam de uma SAF. Mas eles não vão querer realmente sujar o nome deles. E porque as empresas deles também no Brasil não vão querer sujar o nome deles. Então eu acho que pode dar certo. Sempre tem o risco de não dar, mas eu acho que deve ter uns 90% de chance de dar certo.
Vamos ver. Ou como é o torcedor mesmo que vai votar, vamos aguardar para ver a proposta que o Matheus Montenegro está tentando mudar, o valor que vai receber. Eu acho que esses 200 milhões que o Fluminense teria que vender jogador para ter, eu acho que também já é parte do que a SAF tem que dar ao Fluminense. Aí não precisaria vender algo, por exemplo, o Martinelli. A gente tem que pensar todos os lados. Então, e para poder trazer um Nino também, que seria um reforço importantíssimo para o Fluminense, na sequência do Brasileirão desse ano, da Copa do Brasil e da Libertadores também. Né? E trazer o Nino, também não basta só ter o Nino e o Hulk, porque devemos perder alguns jogadores. Então, tem que trazer outros reforços, mais um grande zagueiro e mais um cincão que seja bom também, um meia como esse Arthur. Se o Fluminense tiver a SAF, já pode investir também no Arthur, que tem um valor que tem que pagar, eu acho que é 38 milhões, não sei, acho que é de reais, não sei. Então, já com a SAF já poderia investir. Imagine, cara, Martinelli, Arthur e Lúcio Aquá, só, pensa bem, ó. Fábio, aí o lateral que é Guga, Nino, um outro zagueiro que vem, por enquanto é o Midjan, e lá o Arana ou o René, tá? Aí meio campo, Martinelli, Arthur, Lúcio Acosta, Hulk, John Kennedy e mais um, Canobi. Imagina esse time. Pô, é brincadeira não. E tem que ter os reservas à altura, que ninguém aguenta jogar os 90 minutos na intensidade que o Zubeldia bota para o time jogar. Então tem que ter reservas também à altura. Então a gente tem que pensar bem nisso. Mas vamos aguardar para ver, vamos ver se o Fluminense vai conseguir trazer o Nino, se vai trazer outros jogadores, se não puder trazer o Nino, quem é que vai trazer para reforçar a zaga, quais jogadores que vão chegar, quais que vão sair. Essas são as perguntas, né, que a gente ainda não tem a resposta. E vamos ter durante esse período de Copa do Mundo. Vamos aguardar para ver. Eu estou muito ansioso, espero que dê certo isso. Agora eu vou falar outra parte. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, todo dia, de segunda a segunda. E o tempo que eu tenho um pouco vago é a parte da manhã, né? Quando não tem que ir ao mercado ou alguma coisa, tem um tempo um pouquinho vago. Então, o que acontece? Tentei fazer alguma coisa como uma terapia. Aí a terapia, como eu costumo sempre assistir youtubers, né, que falam sobre o Fluminense. Aliás, quero agradecer ao agora deu branco nele, do Flumidia, é rapaz, peraí que eu sei o nome. Meu amigo, que ele trabalha na loja loja oficial do Fluminense. Pô, deu branco agora, cara. Me perdoe. Mas ele trabalha na loja Fluminense, ele é da Flumidia, ele fez um vídeo para mim ontem lá na loja, lá no Norte Shop, e botou na Flumidia para todo mundo me ajudar a alcançar os 1.000 inscritos. Rapaz, deu branco. E também quero agradecer a quem fez os Pix anteontem para mim. 2 Pix de 40, 20 reais cada um. Rapaz, Emerson, perdoe-me, Emerson. Tinha esquecido o teu nome, deu branco. Não é esquecer aqui, deu branco. Esse mal de Parkinson está fazendo eu esquecer muita coisa. O Emerson, que é da Flumidia, né? Ele ontem, quando eu fui lá na loja Fluminense, peguei essa blusa lá, aí ele fez um vídeo, postou lá no Instagram dele, para todo mundo que acompanha a Flumidia, poder se inscrever no nosso canal para tentar chegar aos 1.000
inscritos até o período da Copa do Mundo, né? Eu agradeço de coração. O pessoal que trabalha na loja lá se inscreveu no canal também. Agradeço de coração. Tá, Emerson? Obrigado mesmo pela força aí e a Flumidia também. Então vamos continuar. Aí eu, como a Flumidia, que eu assisto também, tem outros que eu assisto, Jornal KTO, o Lessa, o Fio, todo mundo da Jornal KTO, tem também o menino que tá dando bronca, que ele fala só sobre o futebol feminino e também sobre o vôlei feminino do Fluminense, que é uma coisa difícil, que praticamente não tem ninguém que fala, e ele praticamente bota o dinheiro do bolso dele, ele pede a colaboração, mas praticamente põe do bolso dele. É, é difícil, realmente é complicado, mas também deu branco teu nome, desculpe. Então é complicado. Aí eu vejo esses, como a sobrinha da minha esposa me ajudou a fazer o canal, eu não tenho ninguém lá que trabalha no Fluminense para me passar as novidades lá. Aí o que eu faço? Eu não sei quase nada de internet, né? Aí comecei a pegar o que os influencers que eu conheço, que gosto, né? Que sei que falam a verdade, falam, eu dou o nome aqui, falo também, ou então faço comentários, aí o comentário é da minha parte, né? Aí faço comentário aqui. Então, aí eu comecei a fazer como uma terapia, pensei de não ter nem 50 inscritos, estou com 825 inscritos, estou com 825 inscritos, está faltando pouco para chegar aos 1000, né? No caso, 820 seria 180, 175 para completar os 1000 inscritos. Então, aí eu fiquei surpreso, me empolguei, estou levando a sério. Se algumas empresas quiserem patrocinar o canal pode vir, só me explicar como é que eu faço para colocar aqui também, eu faço, não tem problema. E também tem a Golcase e a Foot Fanatic também. Então, aí eu me empolguei. Então, fiz algumas amizades, como o Emerson, né, que é da Flumidia, e se inscreveu no canal. Tem outras pessoas que se inscreveram, que falam comigo quase que diariamente, né, tornaram-se meus amigos também. O Emerson se tornou meu amigo, não foi só pela Flumidia, já que eu já conheço ele um bom tempo lá da loja do Fluminense, que eu ia lá e fiz amizade com ele. Agora ele é o gerente lá, mas na época ele era vendedor e eu ia lá, estava com a situação um pouquinho melhor, comprava algumas camisas lá. Na época eu era sócio do Fluminense, infelizmente eu não estou podendo ser agora. Aí já tenho amizade com ele e ele me ajudou realmente. Aí tem outros que eu converso quase que diariamente pelas mensagens do canal, né, que é dos vídeos, que eu faço o vídeo, as pessoas mandam, algumas elogiam, outras dão um toque, como deveria fazer isso, aquilo. Então aí eu peço a todos que estão inscritos no canal, se puderem, por favor, continue dando like, compartilhando e dá o hypar para melhorar a pontuação do canal no YouTube. E que eles peçam a todos os amigos e amigas para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. E todas as amigas ou amigos que não tiverem inscritos ainda no canal Sênior Flu, mas que assiste o vídeo, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço às amigas e amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. Assim vocês vão ajudar a YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? Essa parte, graças a Deus, está indo muito bem. Agora tem outra parte que estava zerado, mas que tive dois amigos que ajudaram recentemente, né, cada um com um Pix de R$ 20, deu um total de 40. Coloquei lá
no cofrinho lá onde eu tenho conta, que é ali do PicPay. Aí eu estou juntando, porque eu pretendo melhorar aqui, porque tanto o celular como esse arco aqui que minha neta deixou cair e quebrou, para melhorar o som, a imagem e também para botar o painel no fundo aqui, né? Para melhorar aqui quando fizer os vídeos. Aí eu espero contar com o apoio de todos para fazer o Pix, né? Eu tenho dois Pix, um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Tá? Os dois são do Banco PicPay e está com o nome de Paulo Roberto. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734, repetindo, 746-234-78734. Os dois são do Banco PicPay, como falei anteriormente. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham todos um grande domingo e vamos aguardar se tem alguma notícia do Fluminense por aí. Um abraço, fique com Deus.